Irmãos, seguindo nossa leitura comunitária, nossa meditação nessa manhã vai ser em 1 Samuel, versículo 18, 1 a 4. Amém? O texto diz: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tanta amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas... Agora que eu estou vendo aqui, peraí, eu vou pegar outra tradução. Não, eu não quero essa tradução não, irmãos. Vamos botar a revista atualizada. Essa tradução não é boa. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Irmãos, nós temos muitos e profundos princípios para aprender com esse texto. E vamos resgatar o verdadeiro sentido do relacionamento de Jonatas com Davi. E vamos também aproveitar esse momento para encerrar, toda a desconstrução de interpretações modernas que distorcem esse relacionamento, inclusive tendo coragem de cogitar algum tipo de relacionamento homossexual. Irmãos, longe de qualquer visão maliciosa que a cultura moderna coloca, nós vemos que o que nós encontramos aqui é um raro exemplo de maturidade e lealdade, com um nível de despojamento de ego, irmãos, que raras pessoas conseguem ter nos seus relacionamentos. No entanto, esse aqui, ele é um padrão de um relacionamento segundo o coração de Deus, firmado no propósito. Amém? Então, para que não haja dúvida sobre o sentido real desse texto, nós vamos mais uma vez buscar ajuda no nosso amigo hebraico, O verso 1 diz: a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Irmãos, que amor é esse? Então, nós vamos entender o significado desse verso, analisando no original hebraico as 3 palavras-chave desse texto. A primeira palavra é ligar, O que aconteceu com a alma de Jonatas? Ela se ligou com a alma de Davi. Então, no original, a palavra é nikshera. Ela quer dizer, ela se atou, ela se vinculou, ela se amarrou. Mas quando nós queremos entender o sentido de uma palavra, num texto, a gente também procura uma referência de outro lugar da Bíblia em que aquela mesma palavra é usada. Essa palavra é usada também em Gênesis 44, para falar que a alma de Jacó se vinculou, se uniu à alma de Benjamim. Então, nós vemos que ela é usada de uma forma muito pura, como um pai que vincula sua alma à alma do filho. Então, o que ela indica, irmãos? Indica que a alma de Jonatas se vinculou à alma de Davi de forma profunda. Não está se referindo a apenas uma afeição. Ele se afeiçoou tanto a Davi, os dois assim, deu match. Os dois tiveram aquela afinidade. Não foi isso, irmãos. Ela fala de um compromisso de lealdade e aliança em que a barreira do eu foi quebrada para dar início ao nós, porque Deus foi colocado no centro desse relacionamento, por causa do propósito de Deus. Amém, irmãos? A outra palavra-chave é alma.
A palavra alma aqui no original é nefesh. Então, o que de Jonatas que se ligou a Davi? A nefesh de Jonatas se ligou a nefesh de Davi. E o que quer dizer? Ele está se referindo aqui à pessoa inteira, incluindo sua personalidade, suas emoções, seus desejos, no sentido da sua própria existência. O que o texto quer dizer? Quando o texto diz que a nefesh dele se ligou, ela está afirmando que os seus destinos e identidades, eles se tornaram interdependentes. Então, mais uma vez, nós percebemos que o que está acontecendo aqui não é algo no nível simplesmente do sentimento. Nós percebemos que Davi não estava simplesmente Jonatas não estava simplesmente gostando de Davi. Ele estava comprometendo a sua existência, a existência dele. Segunda palavra-chave. Vamos agora para a terceira palavra. É quando diz que Jonatas amou Davi. O amou aqui no original hebraico é a palavra vaia e erravo. O que quer dizer? Ele significa um amor baseado em ação. Então, amar como a sua própria alma significa que Jonatas passou a tratar os interesses de Davi como se fossem os seus próprios interesses. Até aqui nós percebemos quantas coisas tão profundas nós podemos extrair das expressões originais do texto bíblico. Então, a construção da frase no hebraico, ela significa assim, o seguinte movimento. A alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, Jonatas o amou, e o padrão, na medida do amor de Jonatas, foi o quê? A sua própria alma. Irmãos, isso traz um significado profundo para nós. Por que a sua própria alma? Quando nós fazemos a exegese desse texto, sabe o que nós percebemos? Que houve um deslocamento do ego de Jonatas. Porque o nosso ego, ele está no centro. O nosso ego sempre busca os nossos interesses, os nossos prazeres, aquilo que beneficia a nós. Então, vamos entender com quem que Jonatas estava se relacionando. Com Davi. E Jonatas era o quê? O herdeiro do trono de Saul. Davi, ele tratar assim Davi, era algo que comprometia os seus interesses, irmãos. Então, o ego de Jonatas, quando ele estava vendo as vitórias que Deus estava dando para Davi, e o lugar de honra, de unção que Deus estava colocando sobre a vida de Davi, se Jonatas fosse deixar o seu ego no centro, ele clamaria por lutar pelos seus direitos, pela sua sucessão, pelos seus interesses. Então, ao amar Davi como a si mesmo, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava transferindo o valor que ele dava à sua própria posição, para quem? Para a pessoa de Davi. Então, irmãos, em resumo, o hebraico ele não descreve simplesmente uma amizade. Ele descreve aqui que Jonatas fez um nó indissolúvel com Davi. Baseado, sabe em quê, irmãos? Numa escolha deliberada de lealdade. Lealdade de Jonatas a quem? A Davi? Não foi uma lealdade de Jonatas a Davi, simplesmente. Foi uma lealdade de Jonatas ao propósito de Deus. E agora, quando nós vamos entender mais esmiuçadamente o contexto desse momento, nós vamos ver que o que Jonatas estava vendo, irmãos, era o propósito de Deus. E sabe o que ele fez? Ele percebeu o propósito de Deus revelado para ele na vida do outro. Ele percebeu que Deus não estava, que ele não seria o sucessor do trono. Ele percebeu que a vontade de Deus era que Davi fosse o sucessor. E sabe o que ele fez? Ele abriu mão do seu ego para se colocar à disposição do propósito de Deus. Aquilo que Deus tinha para ele. Amém, irmãos? Então, essa é a explicação inicial do original das palavras-chave. Agora, vamos entrar um pouquinho na história, para a gente recordar aqui os versos anteriores e vermos
como foi esse momento, porque o texto começa dizendo assim: depois dessa conversa, né, a conversa que Saul teve com Davi, depois que ele venceu Golias, e Saul perguntou: quem que é o seu pai, tal, tal. O texto começa dizendo: depois dessa conversa de Davi com Saul, aí aconteceu todo esse momento. A alma de Jontas se ligou à alma de Davi, e tudo isso que nós explicamos. Vamos entender esse momento, irmãos. Saul tinha sido ungido rei. Deus deu muitas vitórias para Saul, mas Saul, por causa da sua arrogância, por causa da sua desobediência, ele tinha perdido a unção de Deus. Deus retirou o reino dele. Só que Jontas, nesse momento da história, irmãos, vamos lembrar que Jontas era mais de 20 anos. Os intérpretes falam que ele era entre 20 e 30 anos mais velho do que Davi. Então, mais uma coisa que não mostra uma amizade ali de dois rapazinhos, como às vezes a gente pensa. Não, Davi era jovem e Jonatas, ele já era um guerreiro muito hábil. Jonatas era um guerreiro muito reconhecido pelo povo de Israel. Ele era um homem que já tinha provado muito da sua fé, ele já tinha mostrado muito da sua coragem. Lembra que no verso 14 que nós lemos, no capítulo 14 que nós lemos essa semana, Jonatas foi sozinho, confiado em Deus, lutar contra uma guarnição inteira de soldados, de filisteus. Então, Jonatas era um guerreiro. Ele era um guerreiro amado pelo povo. Mas o que Jonatas percebeu pelo contexto da história? Ele percebeu que a unção de Deus tinha sido retirada de Saul. Então, a casa dele, né, eles moravam no palácio, a casa não era mais um lugar de governo, em que dali Saul governava a nação. Não, Saul era um homem atormentado. E o que Jonatas também viu? Que aquele pastorzinho foi trazido para dentro do palácio, para quê? Para quando ele tocava a harpa, os espíritos malignos que atormentavam Saul cessavam a sua ação. Jonatas estava vendo tudo isso. Ele estava percebendo que havia uma unção de Deus na vida de Davi. Aí, dentro desse contexto, o que é o próximo fato significante que acontece? Davi, esse pastorzinho jovem, vai lá visitar, né, eles no campo de batalha. Jonatas estava ali com o exército de Israel, em frente ao exército filisteu, e já estava ali há muitos e muitos dias. Golias afrontando o exército de Israel. Ah, mas vocês não são o povo de Deus? Escolhe um homem aí e vem lutar comigo. Se me vencer, nós vamos ser seus servos. E eles ficaram ali diante daquela afronta por dias. E Davi veio, um jovenzinho, sem armadura, sem espada, sem lança. O que ele fez? Ele venceu Golias de forma sobrenatural, confiado somente no poder de Deus. Então, irmãos, é nesse contexto que inicia o texto da nossa meditação, que diz que a alma de Jontas se ligou à alma de Davi. Irmãos, Jonatas viu o que Deus fez através da vida de Davi. E ele não sentiu inveja. Sabe o que ele percebeu? Que o mesmo Espírito que já esteve agindo na vida dele, ajudando ele como soldado a vencer as batalhas, estava se manifestando de forma assombrosa na vida de Davi. Ele percebeu que aquela vitória que Davi teve sobre Golias não foi simplesmente um triunfo militar. Aquela vitória foi uma confirmação que Deus tinha um novo escolhido. Agora imagine a posição de Jonatas nesse momento. Por um lado, ele olhava o pai dele, Saul, que era um rei que tinha sido desaprovado de Deus, por Deus. A unção não estava mais sobre ele, mas quem seria o sucessor natural? Jonatas. Jonatas poderia ter lutado e ficado do lado do pai dele. Por quê? Porque se ele ficasse, ele ia ser o rei. Mas, por outro lado, Jonatas olhava Davi. Jonatas viu que a unção de Deus estava sobre ele e que para os propósitos de Deus para Israel, Davi era o novo escolhido. Sabe como que Jonatas agiu, irmãos?
com uma incrível maturidade emocional e espiritual. Se ele fosse maturo, ele teria se agarrado ao seu direito. Mas o que ele percebeu? Ele falou, ele percebeu. Eu seria o próximo sucessor, mas a linhagem diante de Deus, a linhagem de Saul está se acabando. E Deus está levantando um novo líder. Amém, irmãos? Jonatas, irmãos, essa palavra, ela é muito importante. E essa atitude de Jonatas, será que ela fala hoje nos nossos relacionamentos? Será que ela pode falar para os nossos relacionamentos hoje? Irmãos, Deus vai nos dar relacionamentos visando propósitos. Diga, propósitos. Irmãos, propósito é uma das coisas mais importantes da vida. Ter entendimento de propósito é o que dá sentido à vida. Tira o propósito da nossa vida, nós ficamos na esfera do reino animal. Tira o propósito, nós não saímos desse lugar. Mas, infelizmente, irmãos, Deus olha para nós e Ele vê os seus propósitos. Mas, muitas vezes, nós olhamos para a nossa própria vida e sabe o que a gente vê? Minha vida, minha rotina, meu dia a dia, minha casa, meu cônjuge, meus filhos, minhas demandas, minhas tarefas. A gente olha para a nossa vida assim, irmãos. Mas nós precisamos entender que propósito de vida não tem a ver só com pregadores, com ministros do evangelho, com personagens bíblicos. Propósito tem a ver com cada um de nós. Ter entendimento do propósito da nossa vida é o que dá sentido. E nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos do ponto de vista dos propósitos de Deus. Por quê, irmãos? Porque uma vida sem entendimento de propósito, ela acaba sendo uma vida movida como um barco à deriva, sabe? O que acaba movendo a sua vida são as demandas, as necessidades, as circunstâncias. Aí você reage às circunstâncias. Por quê? Porque você não tem um propósito para te manter firme. Irmãos, é assim que nós devemos ver os nossos relacionamentos. Deus não vai querer que ninguém cumpra o seu propósito sozinho. Amém, irmãs? Você não vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida, os propósitos, sozinho. Deus vai estabelecer conexões. Deus colocou pessoas na minha vida e na sua vida por causa dos propósitos. O seu casamento tem um propósito, que não é o seu bem-estar. O seu relacionamento com seus filhos tem propósito. Os seus relacionamentos familiares têm propósito. Seus relacionamentos na vida da igreja têm propósito. Seus relacionamentos no seu ambiente de trabalho, na faculdade, têm um propósito. Deus coloca pessoas na nossa vida por causa do propósito. Seja esses propósitos, os propósitos do reino de Deus, propósito de nos aperfeiçoar, propósito de nos usar para abençoar a vida dos outros, propósito de nós sermos abençoados pela vida das outras pessoas. Então, irmãos, essa palavra hoje, ela nos fala sobre a maneira como nós lidamos com os nossos relacionamentos. Enxergar os nossos relacionamentos da ótica dos propósitos de Deus muda tudo. Se Jonatas tivesse olhado para Davi, sem ver o propósito, sabe o que ele ia fazer? Ele ia reagir. E a reação dele ia ser uma reação carnal. Mas como ele olhou para Davi com os olhos de propósito, sabe o que ele viu em Davi? Ele viu em Davi o seu destino de propósito. Abençoar Davi, cuidar da vida de Davi, preservar a vida de Davi contra o seu pai Saul, porque Deus tinha um propósito de usar Davi na vida do povo de Israel. Amém, irmãos? Como que isso se aplica na nossa vida hoje? No casamento, irmãos, vamos pegar, né? Casamento. No casamento, o entendimento de propósito, irmãos, faz o seguinte:
o altar vir antes do ego. Qual que é o maior problema do nosso casamento, irmãos? O ego no centro. Se nós tivermos visão de propósito, nós vamos conseguir deslocar o ego do centro. Irmãos, Deus tem um propósito com o seu casamento. Então, o que eu preciso focar no dia a dia? Eu não posso focar nos defeitos que eu vejo no meu cônjuge, não posso focar nas minhas necessidades simplesmente, eu não posso focar, não devo focar simplesmente nas demandas do dia a dia, porque se eu fizer isso, eu vou ser sugado por isso. Mas se eu focar no propósito, eu vou avançar. Irmãos, a postura de Jonatas nos ensina que em um lar maduro, você não luta para que a sua vontade prevaleça. Você luta para que o propósito de Deus na vida do outro se cumpra. Você luta para que o propósito de Deus com o testemunho do seu casamento se cumpra. Irmãos, quantas vezes nós presenciamos reações que nós temos com o nosso cônjuge no secreto, que a gente ia corar de vergonha se alguma pessoa de fora visse aquilo. Sim ou não? Testemunho. Irmãos, o propósito de Deus com o nosso casamento é nos levar a entender que Deus, quando Ele criou o casamento de um homem e de uma mulher, a união entre um homem e uma mulher aqui na terra, é porque Ele viu que não era bom que o homem estivesse só, e deu a ele uma companheira que lhe fosse idônea, mas para que isso fosse lá no Éden, uma figura de quê? Da união de Cristo com a igreja. Isso está explicado lá em Efésios. Irmãos, todas as vezes que nós olharmos para o nosso cônjuge, a gente precisa exercitar a visão do propósito. O que é a visão do propósito? Que o meu casamento seja um testemunho nessa terra, uma pré-figura da união de Cristo com a igreja. O marido pensando que esse é o propósito. Todas as vezes que o Marcelo olhar para a Rivânia, estão aqui na minha frente, eu vou pegar vocês. Ele tem que pensar, o propósito é que eu ame essa mulher. Aí, cutuca, Rivânia, aí. Meu propósito é que eu ame essa mulher, como Cristo amou a igreja. Dia que ela estiver na TPM, atacada, meu propósito é que Deus ame essa mulher, como Cristo ama a igreja. E o propósito da Rivânia é que eu me submeta a esse homem, que eu o respeite, que eu o honre, como a igreja respeita Cristo e se submete a Ele. Estão entendendo, irmãos? Essa visão de propósito tem que pegar, irmãos. Mas, às vezes, a nossa intimidade familiar é tão ruim. Porque sabe para que serve a intimidade familiar? Para a gente falar com o outro de qualquer jeito. Ah, eu estou acostumada a ver ele descalço lá em casa, andando de pijama e tal. Irmãos, não. Os nossos relacionamentos têm que ser vistos e levados do ponto de vista do propósito. Irmãos, amar o cônjuge, quando a gente pega essa postura de Jonatas com Davi, amar o cônjuge como a própria alma, é entender o quê? Se ele cresce e se torna quem Deus planejou, você não perde, você ganha. Então, o que eu tenho que fazer? Todas as vezes que eu olhar para o meu cônjuge, eu não tenho que pensar no que eu quero que ele faça para mim. No que eu... Sabe? Eu tenho que pensar no que eu posso fazer para contribuir para que ele seja quem Deus planejou que ele fosse. Irmãos, a gente não pode pegar esse texto, no momento assim, esse texto tão glorioso. Eu tenho comigo, sabe, que o coração de Deus se alegra muito quando os pregadores falam do caráter de Jonatas e de Urias, de uma forma especial. Porque tanto Jonatas e Urias foram homens que perderam o que eles teriam direito aqui na terra.
Jonatas perdeu sua vida e perdeu seu lar, perdeu sua esposa. Urias. Jonatas perdeu o direito de sucessão, foi fiel a Davi, foi fiel ao pai dele, morreu prematuramente. Do ponto de vista da terra, eles perderam tudo. Mas, irmãos, eles alcançaram o propósito e receberam algo grandioso diante de Deus. Mas, irmãos, nós não podemos ler um texto dele e falar, nossa, que beleza a amizade de Davi com Jonatas, nossa, esquisito, né? Nossa, não, irmãos, não. Nós precisamos entender o significado profundo do que Deus está querendo nos ensinar aqui para os nossos relacionamentos hoje. A vida de Jonatas teve um valor altíssimo aos olhos de Deus. E Jonatas completou a carreira, porque ele aprendeu a olhar para a vida do outro e ver o propósito. Isso era o que interessava. Irmãos, falta-nos isso no nosso casamento, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, nas nossas intimidades. Irmãos, quando nós olhamos para o nosso cônjuge, quando nós olhamos para os nossos filhos, nós precisamos entender que o nosso papel é sermos usados, é contribuirmos para que aquela pessoa, seja nosso cônjuge, seja nosso filho, seja nossos irmãos em Cristo, alcancem o propósito de Deus para a vida deles. E o que eu posso contribuir para que eles alcancem esse propósito? Amém, irmãos? Irmãos, no dia a dia do nosso casamento, quantas brigas, elas não são sobre o que é certo, mas sobre quem tem razão. Aí a gente fica ali naquela disputa de que não, eu tenho razão. Não, mas eu que tenho razão. Não, você não enxerga. Você não está vendo. Você não está vendo que eu estou certo? Irmãos, as nossas demandas precisam ser sobre o que é certo aos olhos de Deus, sobre a verdade. Quando eu ensinei para as mulheres um tempo atrás, quando a gente estava falando de família, quando nós nos relacionamos, nos nossos relacionamentos íntimos, e principalmente no relacionamento conjugal, irmãos, nós temos que ter entendimento de que existe sempre a verdade. A verdade aos olhos de Deus. E deve ser isso que nós devemos buscar. Não o que eu penso que é a verdade. Não o que eu acho que está certo. Qual é a verdade aos olhos de Deus? Nós dois estamos dispostos juntos a renunciar o meu ponto de vista, a renunciar o que é melhor para mim, para nós dois juntos buscarmos a verdade. Amém, irmãos? E não ficar naquele bate-boca tão vergonhoso que às vezes a gente fica dentro de casa, né, irmãos? Irmãos, muitas vezes no casamento nós queremos moldar o nosso cônjuge ao que nós achamos que é melhor. Nós queremos moldar ele às nossas necessidades. Mas, irmãos, Jonatas não tentou mudar Davi. Sabe o que Jonatas fez? Ele procurou equipar Davi. Nós vamos ler isso daqui a pouquinho no texto de novo. Jonatas falou assim, o que eu posso fazer para equipar Davi? Aí ele vai dar a capa, a armadura, o cinturão, a espada, ele vai dar tudo isso para Davi. Isso também nos fala dos nossos relacionamentos. O que eu posso fazer para equipar o meu cônjuge? O que eu posso fazer para equipar os nossos filhos? Irmãos, todos nós temos debilidades. Olhar para o nosso cônjuge, olhar para os nossos filhos, com relação às debilidades deles, o que nós precisamos fazer, irmãos, é nós pensarmos como eu posso contribuir para que ele vença essas debilidades. Quando a gente não tem essa visão, sabe como que a gente vê as debilidades, principalmente do cônjuge? Nossa, já falei 30 vezes, não muda. Não muda. É assim ou não, irmãos?
30, né? Eu falei pouco, 30, né? Tem coisas que nós já falamos 100 vezes. E a gente foca nisso. Mas a gente não foca assim, como eu posso ajudar ele a vencer as debilidades? Por quê? Não é por causa do meu ego. Porque normalmente a gente fala por causa do nosso ego, né? Seu marido esquece as coisas? O meu foi visitar a mãe dele, posso falar, ele esquece. É super comum a gente descer no elevador, quando chega no carro, ele... esqueci a chave. Já falou, esqueci a chave. Irmãos, eu já lidei tanto com isso, do ponto de vista do meu ego. Nossa, o que eu faço? Aí quando ele chega, eu estava com aquela cara emburrada. Nossa, você tem que ter paciência, né? Meu tempo, né? Irmãos, viver olhando para as debilidades do cônjuge, do ponto de vista do nosso ego, é muito chato. É muito desgastante, a vida fica muito sem... Ai, sabe por quê? Porque todo mundo tem debilidade, você também, tá? Você também tem debilidades que afetam o seu cônjuge. Se a gente vive do ponto de vista do que me afeta das debilidades dele, o que das debilidades dele me afeta, e fica focando só nisso, a vida fica cansativa demais. Mas se eu vejo que as debilidades do cônjuge, elas são um desafio, para que eu possa mais e mais buscar o Senhor, sobre como eu posso contribuir para ele vencer as debilidades. Fica diferente ou não, irmãos? Fica mais bonito ou não? Tem mais sabor ou não? Tem, irmãos. É isso que o Senhor quer que a gente faça quando a gente olha um texto desse e extrai os princípios práticos dessa postura de Jonatas. O que Jonatas fez não foi uma coisa qualquer. O que Jonatas fez, irmãos, foi nos mostrar profundos princípios que devem reger os nossos relacionamentos quando nós temos em vista o propósito. Isso vale para tudo, irmãos. Os relacionamentos de trabalho, os relacionamentos na igreja. Irmãos, no trabalho, quantas vezes há invejas? A síndrome de Saul, irmãos, é facinho pegar a gente. Às vezes você está lá trabalhando na empresa, ralando. Aí chega um novinho e ganha um lugar de honra. Sabe o que acontece? Que é a nossa atitude imediata, a síndrome de Saul. Quem que essa pessoa está pensando? Vai pegar o meu lugar? Não, irmãos. Vamos aprender a reconhecer os valores dos outros. Vamos aprender a reconhecer a unção de Deus na vida dos outros em função do propósito. Amém, irmãos? Mas aí tem uma outra coisa que a gente precisa observar. O que na vida de Jonatas que habilitou ele a agir assim no relacionamento com Deus? Porque não é... por quê? Por que Jonatas conseguiu isso? Jonatas só pôde se entregar dessa forma ao relacionamento com Davi, porque a segurança dele não vinha do trono. A segurança dele não vinha das coisas que ele fazia, mas a segurança dele vinha de quem ele era em Deus. Irmão, só quando nós temos o entendimento de que eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, e o meu Pai tem propósito com a minha vida, e Ele me ama, e os olhos dele estão sobre mim, e isso é suficiente. Eu não preciso me apegar a mais nada nessa vida para ter valor, o meu valor vem disso. Somente quem sabe de fato o seu valor, por causa da sua filiação, é que é capaz de entregar a armadura, a espada, o cinto e a capa, como Jonatas fez. Vamos ver agora o verso 4. O verso 4 diz: Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, junto com a sua túnica e até sua espada,
seu arco e seu cinturão. Irmãos, isso aqui eram objetos muito pessoais. Todo militar, ele tinha muito apego à sua armadura, à sua espada, ao seu cinto, e a capa de Jonatas aqui, de uma forma muito especial, ela com certeza era diferenciada, porque era a capa do herdeiro do trono. O amor verdadeiro, isso aqui nos fala, irmãos, que o amor verdadeiro sempre vai demandar atitudes. O amor de Jonatas por Davi não foi aquela coisa no nível de sentimentos. Foi um amor que levou ele a atitudes. No mundo antigo, irmãos, essas peças, para um soldado, elas eram muito valiosas. Quando alguém retirava essas peças e dava para outro, ele estava tendo um ato de rendição voluntária. Sabe o que Jonatas estava dizendo ali? Entendi o meu lugar. Eu não preciso ficar lutando pelo meu lugar. Deus está me mostrando que eu tenho que entregar para você. Foi isso que Jonatas estava fazendo. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Jonatas entregou, em primeiro lugar, a capa. A capa dele era um símbolo de quem ele era. Ao entregar a capa, ele estava dando a Davi o direito de Davi ser o protagonista. Irmãos, muitas vezes nos nossos relacionamentos, sabe o que é o problema? Nós queremos ter a capa. Nós queremos ser o protagonista. Nós queremos que as coisas funcionem em função de nós. Jonatas entregou. Irmãos, nós precisamos fazer isso nos nossos relacionamentos. Nós precisamos fazer isso, reconhecendo os talentos de Deus na vida daqueles que estão perto de nós, reconhecendo a unção de Deus na vida daqueles que estão perto de nós, entregarmos a capa. Jonatas depois entregou a armadura e a espada. O que isso nos fala hoje, irmãos? Ninguém consegue um relacionamento profundo se estiver o tempo todo armado. A armadura protege, mas ela também isola. Amém, irmãos? Jonatas se tornou vulnerável. O que Jonatas estava fazendo ali, irmãos, ao entregar as suas armas a Davi, ele estava dizendo assim: eu confio tanto em Deus que eu não preciso de defesas contra você. A minha confiança está em Deus, é Ele quem me protege. Irmãos, quantas vezes, seja no seio familiar, seja no ambiente de trabalho, nós entramos em conversas armados, com pedras na mão, prontos para o contra-ataque. Você já se pegou em conversas com seu cônjuge, que ele está falando, argumentando o ponto de vista dele, e você, no fundo, você não está nem ouvindo, porque você já está pensando no que você vai responder? Isso acontece só na minha casa ou na casa de vocês também? Não, né, Bia? Irmãos, a gente não precisa viver armado, a gente não pode viver armado. Deus quer que nos nossos relacionamentos a gente fique desarmado. Por quê? Porque eu confio em Deus. Se eu não ficar lutando pelo meu lugar, se eu não ficar lutando pela minha razão, Deus vai lutar por mim. Amém, irmãos? E, por fim, Jonatas entregou o cinto. O cinto era uma coisa muito importante naquela época. Sim, lembra que eles não andavam de calça assim, não tinha esse tipo de costura como tem hoje. Eles andavam de túnica. O cinto era o que colocava tudo no lugar. Era o cinto que segurava a túnica para que o guerreiro não tropeçasse, era o cinto que segurava, sustentava as armas. Então, o cinto, ele fala muito de um suporte operacional. Jonatas se tornou o ajudador de Davi. Ele não apenas deu a capa, a armadura, a espada. Sabe o que Jonatas fez? Ele deu estrutura para Davi caminhar sem tropeçar. Ele estava falando assim: eu vou ser o seu ajudador.
Irmãos, nós precisamos praticar isso nos nossos relacionamentos. Temos aquela disposição de sermos ajudadores daqueles que estão em volta de nós. Então, as atitudes de Jonatas, irmãos, falam para nós de um amor com ação, cheio de ação. Se eu amo, eu dou acesso. Se eu amo, eu dou segurança. Se eu amo, eu dou suporte. Quando nós agimos assim, irmãos, o nosso ego morre. Mas sabe o que acontece com o nosso legado? Nosso verdadeiro legado nasce. Jonatas, ele perdeu o trono. E ainda perdeu a vida prematuramente. Mas sabe o que Jonatas ganhou, irmãos? Ele ganhou um lugar eterno na história da redenção. Porque Jesus é conhecido como filho de Davi. Jonatas ganhou um lugar eterno na história da redenção. Porque ele passou a viver preservando Davi, ajudando Davi. O propósito dele era contribuir com a vida de Davi. A pergunta é, irmãos, nós estamos fazendo isso nos nossos relacionamentos? Nós estamos nos firmando nos nossos relacionamentos como pessoas que querem olhar para o propósito? E tem mais um ponto que nós queremos considerar. É a atitude de Davi. Nesse momento, quando tem esse momento que o texto bíblico fala ali, de 1 Samuel 18, né? Davi aqui, ele era o maioral. Ele era aquele que matou Golias. O que um exército inteiro não conseguiu fazer, Davi fez sem armadura e sem espada. Davi, o que ele fez, irmãos? Davi, por sua vez, ele recebeu o que Deus tinha para ele através da vida de Jonatas. Isso fala para nós de nós estarmos prontos a receber aquilo que Deus tem para nós através da vida das pessoas. Relacionamentos são uma via de mão dupla. Eu faço, mas eu deixo o outro fazer para mim. Como o pastor Marquinhos sempre fala aqui na igreja, quando vai receber alguém, você está aqui para servir e ser servido. Nós, mulheres, principalmente, muitas vezes temos dificuldade de ser servidas. Sim ou não, irmãos? Irmãos, nós temos que entender que muitas vezes o nosso orgulho nos impede de aceitar ajuda. Nós precisamos ter humildade de receber o que os outros têm para nos dar. Nós temos que ter humildade de ser cuidadas pelos outros. Nós temos humildade de deixar as outras pessoas da família fazerem as coisas, mesmo que não vai ficar do seu jeito, que é perfeito, por sinal, porque o meu também é. Mas a gente tem que ter essa humildade, entendendo que relacionamento é uma via de mão dupla. Precisamos aprender a valorizar e aceitar o que os outros têm para nos dar. Davi, nesse momento, ele era o matador de gigante. Ele podia ter olhado para Jonatas e falar, meu filho, o que eu tenho, não precisa da sua capa. Eu já tenho a unção de Deus na sua vida, não precisa da sua espada. Eu venci o Golias, o gigante, sem espada nem nada. Para que você está me dando a espada? Não, o que Davi fez? Ele recebeu. Isso nos fala de entendimento, irmãos, de que relacionamento é uma via de mão dupla e que ninguém vai alcançar o seu propósito sozinho. Irmãos, eu já pequei demais nisso na minha vida, me colocando sempre como protagonista, me colocando sempre como aquilo que eu faço é o melhor. E eu sei que muita gente faz isso, muitas mulheres fazem isso. Nós nunca vamos alcançar o propósito sozinho. Deixe o seu cônjuge cuidar de você. Receba o elogio. Receba a ajuda. O amor verdadeiro só flui onde tem humildade de reconhecer que ninguém vence o gigante sozinho. Amém, irmãos? Mas, irmãos, esse amor altruísta de Jonatas
Não é algo natural. Sabe o que é natural para nós, irmãos? É a postura de Saul. A postura de Saul, ela é muito natural para nós, porque ela é a postura própria da nossa carne. Então, o que nós precisamos entender, irmãos? Que nós precisamos ter reconhecimento de que existe um Saul dentro de nós. E que nós precisamos conduzir os nossos relacionamentos do ponto de vista do propósito. E que para isso nós precisamos estar dispostos a matar o Saul dentro de nós todos os dias. Sabe, um bom modo de acordar é você acordar, espreguiçar e falar: "Ei, Saul dentro de mim, tu vai morrer hoje. Eu vou viver esse dia te matando. E vou viver esse dia buscando a postura de Jonas com os meus relacionamentos." Amém? Mas eu quero chamar a equipe de louvor para vir à frente. E nós vamos encerrar essa reunião hoje juntos. Amém? Eu não vou trazer 3 aplicações práticas. Hoje eu vou colocar você para fazer isso. Amém? Posso fazer isso? Eu quero convidar você a olhar agora para a pessoa que está do seu lado. Você provavelmente está com um familiar, alguém que é muito próximo de você, né? Nós não temos aqui, né, uma capa, uma espada, uma armadura para poder entregar, mas nós temos algo muito poderoso, que são as nossas palavras. Então, eu quero que você, de fato, participe agora nesse momento com a pessoa que está do seu lado. Se você não tem um familiar aqui na igreja, eu quero te pedir para você não ficar sozinho, tá? Você procure alguém. Pode se levantar e procurar alguém do seu relacionamento. Aí, Cristina. A Neura estava ali entre os dois, a Cristina levantou, sentou do lado de Eurípides. É de Deus isso. Eu quero que você toque nos ombros dessa pessoa e entregue a capa. O que é isso que você vai fazer? Você vai dizer para ela algo que você reconhece na vida dela. Sem pressa, irmãos, nós temos 10 minutos ainda para terminar a reunião. Você vai olhar para ela e falar assim: "Eu vejo a graça de Deus na sua vida, nisso, nisso, nisso." Pode falar, sem pressa. E depois de você falar, você vai dizer para ela assim: "Eu quero cooperar com esse propósito." Que bom, tem muita gente aí falando muita coisa. Outra coisa que nós vamos fazer, irmãos, isso aqui vale para todos os que estão com familiares. Você está do lado do seu cônjuge, você está do lado do seu filho, você vai dizer para ele assim, olhando nos olhos dele: "Eu não estou aqui para lutar contra você, mas para lutar por você." É isso que deve ser nossa luta, irmãos. Amém? E por fim, você vai fazer um compromisso com ele. Eu quero que você tenha liberdade para me falar o que eu posso fazer por você. Não precisa falar agora o que pode fazer, mas você vai firmar esse compromisso apenas. Amém, irmãos?
Irmãos, que esse dia tão lindo, como a Amanda falou, que é o Dia das Mães. Ah, bom, Lucas, você foi aí, né, falar para sua mãe. Você estava sozinha ali, pensa que eu não vi? Como a Amanda falou, que esse Dia das Mães é um dia tão lindo. É uma dádiva de Deus nós sermos mães. E sermos pais também, aqueles que são. Irmãos, vamos aproveitar esse dia para nós renovarmos, como uma celebração desse dia tão maravilhoso, a nossa disposição de aprendermos tantas coisas que Jonatas tem para nos ensinar com a sua postura com os relacionamentos. Irmãos, aqueles que estão do nosso lado foram colocados por Deus por um propósito. Não vamos permitir que a intimidade familiar seja ruim, seja só para a gente tratar de qualquer maneira. Mas esses são os principais e os primeiros relacionamentos com os quais nós devemos tratar do ponto de vista do propósito. Amém, irmãos? Quero te convidar para ficar de pé, para nós encerrarmos. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por essa manhã, Pai. Pai, porque nós podemos estar aqui, reunidos como família da fé, adorando o Senhor, reconhecendo tudo que o Senhor tem sido na vida de cada um de nós e aprendendo um pouco mais a sua palavra, Pai. Pai, obrigada por essa dádiva. Não nos deixe nunca acostumarmos com isso, Senhor, nem fazermos isso de forma religiosa, mas ajuda-nos a vivermos a nossa vida cristã, a nossa vida familiar, a nossa vida como família da fé em novidade de vida, Pai. Ensina-nos a fazermos isso, Senhor. Pai, ajuda-nos a fazermos verdadeiramente esse deslocamento de ego, porque nós queremos olhar para o propósito nos nossos relacionamentos. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. E te pedimos